Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso FonteCast, a fonte de quem cria, conecta e transforma. E eu sou o Felipe Ferreira, coordenador de Creators do Estúdio Gazeta. E eu sou o Léo Fraga, analista de inovação aqui no Fonte Hub. Aliás, se você ainda não segue, aproveita para acompanhar as nossas redes sociais, @fonte.hub. Léo, e hoje a gente vai falar sobre um tema que tem tudo a ver com quem cria. Teatralidade e improviso, como ferramentas poderosas na hora de produzir conteúdo. Porque criar também é improvisar, é experimentar, é se jogar, e nada melhor do que o teatro e o improviso para misturar isso tudo e fazer essa conversa ser ainda mais produtiva, né? E para isso, Léo, a gente trouxe para essa conversa um convidado muito especial, Marcos Tito. Ele que é professor de teatro, ator e um verdadeiro apaixonado pela arte de improvisar. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Léo. Obrigado, Felipe. Prazer estar aqui com vocês falando sobre teatro, que a gente gosta tanto. E a gente, o FonteCast aqui, a gente traz muito essa questão também da criação de conteúdo. E hoje a gente quer trazer para você essa curiosidade nossa. Como que você enxerga a criação de conteúdo para a internet e o teatro, o palco? Você vê conexões entre esses dois mundos? Tem muita conexão, tem muita ligação, até porque a criação de conteúdo para a internet, você está o tempo inteiro interpretando. Por mais que você possa ser o mais natural possível, falando daquilo que você sabe, daquilo que você gosta, você precisa transmitir aquilo de uma forma que as pessoas que estão assistindo permaneçam assistindo. Hoje a internet então é tudo muito rápido, então eu vou ficar 3, 4, 5 minutos ou até mais assistindo você, por quê? Você está passando aquela informação, você está transmitindo algum conhecimento, enfim, ou às vezes até de forma divertida, enfim, para entreter, mas com verdade, com uma interpretação daquilo que você está falando de uma forma muito convincente, de uma forma muito... as pessoas consomem aquilo, você consegue, a partir do momento que você está falando, que você está transmitindo aquela ideia, fazendo com que aquelas pessoas se conectem com você a partir de como você está falando. Então é fazer teatro. Eu costumo dizer que todo momento a gente faz teatro, porque aqui eu estou fazendo teatro. Ah, mas você está sendo entrevistado? Mas eu não estou conversando como se eu estivesse tomando um café na minha casa, na mesa da minha casa. Então, mas a gente queria que você estivesse à vontade aqui, tranquilo. Mas não, né? A gente pode até parecer que está, mas no fundo a gente está sempre com um personagem para aquele momento, né? Exatamente. Até vocês estão entrevistando, vocês estão nesse papel de entrevistar, né? Ainda que talvez possa ser uma função, né, dentro do trabalho de vocês, que vocês façam reiteradamente, mas vocês estão numa função de quase que interpretar um entrevistador, porque isso não é o natural. No dia a dia, a forma como você pergunta, a forma como você se posiciona aqui, é para esse momento, é para essa proposta do videocast. Então você também está interpretando. E não dizendo que com isso você está sendo falso, muito pelo contrário. Você está usando da melhor técnica para entrevistar, para que as pessoas que possam assistir aqui possam gostar. Falam, nossa, que legal, de forma até instintiva. Ele vai assistindo, vai gostando de ver, porque aquilo que está sendo passado, tom de voz, a forma que está sendo passado, o tempo que se deixa até para perguntar e para responder uma pergunta, isso tudo, né, vai acontecendo para que seja melhor entendido e recepcionado pela pessoa que está assistindo, seja televisão, seja internet e tudo mais. É isso, Marcos. Então, assim, interpretar, improvisar é quase sinônimo de internet, né? Todo dia tem algo novo, uma trend surge assim, do nada. Como é que o improviso teatral pode ajudar quem cria conteúdo a lidar com esse ritmo acelerado das redes sociais? O improviso, ele é um dos argumentos importantes do teatro, exatamente porque ele vem com uma espontaneidade. E as pessoas hoje querem a espontaneidade, querem a coisa divertida ou a coisa que não seja divertida, mas que aconteceu sem muito programar. Então a internet quer consumir isso, uma coisa que seja dinâmica. E aí o criador de conteúdo vai estar sempre buscando isso daí, diferente, por exemplo, de um improviso num outro lugar de teatro, não estou falando da internet. Mas acima de tudo com verdade. Há algumas coisas que a gente vê na internet, a gente não sabe, gente, isso foi programado ou isso aí estava ligado à câmera e aconteceu. De tão real, de tão verdadeiro. E que de fato, e aí a gente tem que pensar nisso, se eu sou um criador de conteúdo, como que isso está chegando nas pessoas? Isso é que é importante, né, do improviso. Eu preciso saber quem é o meu público, como é que eu estou fazendo, isso está sendo, o que eu estou usando aqui de improviso, talvez não esteja chegando tão bem quanto eu gostaria para o meu público. Isso a gente tem que pensar. Se teatro eu vou fazer uma peça, se teatro, estou falando como interpretação como um todo, filme, novela, seja o que for, e teatro propriamente dito, quem é o meu público? Que linguagem, que forma de interpretar eu vou usar para melhor alcançar o objetivo do personagem, do que eu quero passar e para quem eu vou passar. E você entende assim que é uma forma
diferente ou talvez complementar, porque como o Felipe falou, o teatro, ele tem umas pausas mais dramáticas, que você tem o tempo para aquilo, a pessoa que está do outro lado na plateia ali, entrar na história. Na internet, na rede social, é muito rápido. E eu não sei como isso tem sido trabalhado hoje nas escolas, nos cursos de teatro, para conseguir, em pouco tempo, fisgar a pessoa ali naquele gancho de emoção, de fala, enfim. Talvez isso também seja uma transformação, ainda que o teatro, né, seja super clássico, mas ele também vai se adaptando, porque acaba que hoje a rede social é uma forma de manifestar o teatro, né? Exatamente. A criação de conteúdo na internet, uma facilidade que existe é a edição. Então, você sabendo fazer uma boa edição, você propriamente dito, né? Você com o celular na mão, você faz o seu vídeo, você faz a sua edição. Você conseguindo fazer uma boa edição daquilo ali, então já é um ganho, porque você consegue transmitir aquilo ali redondinho, do jeito que você quis, para além da improvisação, ainda que tenha acontecido. E você edita ali, entrega tipo, perfeito, do jeito que eu queria. Aí a gente tem que pensar também quem vai receber. Mas você já consegue fazer melhor. E muitas vezes, aí eu vou falar de pessoas comuns do dia a dia, pessoas que não são criadoras de conteúdo, não são profissionais da comunicação ou lidam, né, com isso, que são gente do dia a dia que consegue, que começou, algumas inclusive, muitas talvez, na época da pandemia, começaram a criar conteúdo e continuam fazendo até hoje. E por que ganharam inúmeros seguidores? Por que conseguem, e hoje já trabalham com isso, recebem inclusive, porque conseguiram do seu jeito, da sua forma, com a verdade que lhes cabia, passar aquele conteúdo. E o que as pessoas querem? Velocidade? Querem velocidade, não é hoje na internet, mas precisam da verdade, precisam de entender naquela interpretação daquilo que você, sobre o que você está falando, que tenha verdade. Você não pode, qualquer pessoa pode ser um bom ator e ela conseguir ser tão verdadeira. E muitas vezes as conexões vão acontecer por conta daquilo que eu estou vendo nela. Às vezes ela me lembra um amigo muito querido, um vizinho, lembra uma pessoa mais velha, lembra muito minha avó, aquela tia que tem tempo que eu não vejo, mas que fala muito sobre planta, me mexeu com isso a vida inteira, me conectei, porque ela passa essa verdade. Então o teatro tem isso, muitas vezes a gente vai se inspirar em algumas pessoas para criar alguns personagens e por isso mesmo as outras assistindo fazem essas conexões e recebem, eu falo que consomem aquilo que você está transmitindo. Verdade. E além da verdade que você disse, você trouxe muito a questão do improviso. É possível praticar, treinar o improviso? Porque às vezes está numa situação que aquele momento passou, você não consegue repetir. Então você vai ter que improvisar para poder aproveitar aquele vídeo, que senão você perdeu. Imagina um bolo de casamento ali, bolo de aniversário, você está fazendo aquele conteúdo, deu um negócio errado. Você como fala, samba no pé para poder rebolar e fazer do limão uma limonada. O que você sugere assim, de exercício, de dica para trabalhar esse improviso? Aquela velha técnica, né, do espelho. Você pode treinar fazendo o seu conteúdo, fazendo aquilo que você pensa, né, em transmitir, se olhando no espelho e se avaliando, vendo se está ok, da forma como você quer. Mas é importante também você, às vezes, ter um feedback, ter um retorno de de algumas pessoas próximas que podem te falar, né, como é que está o seu conteúdo, como é que se pode melhorar em alguma coisa, tendo um pouquinho de filtro, porque muitas vezes algumas pessoas podem ser um pouco críticas demais, ou às vezes aquele conteúdo não diz diretamente, né, não conversa diretamente com o que ela gostaria de receber. Então tem que ter um filtro, mas sempre avaliar, né, a fala, o olhar do outro. Mas então, por exemplo, se eu me imagino uma cena de um casamento, o bolo de aniversário está lá, na hora de ser cortado aconteceu uma situação. Eu, na hora de fazer esses treinos, eu fico me imaginando nessas situações para tentar ver como que eu sairia daquela enrascada? Sim. No teatro, propriamente dito, a gente faz vários exercícios de improvisação. Vários. Por exemplo, nós estamos nós três aqui para fazer uma cena. Então, ele tira um papel, por exemplo, com um lugar. Pode ser qualquer lugar. Você tira um papel para ver que personagem você é. E eu tiro um papel para dizer que gênero, por exemplo, nós vamos fazer uma comédia ou não, vai ser um drama. Nesse lugar que você tirou, nesse personagem que ele tirou, e eu seria talvez um outro personagem, mas em determinado tipo uma comédia, né? Uma tragicomédia que seja. Vamos conversar aqui e pensar como é que a gente vai fazer isso. E de fato saem coisas fantásticas. Nossa capacidade de criação é imensa. Então criar cenas nesse sentido, imaginar situações, você falou de cena do casamento, mas pode ser qualquer outra. Imaginar às vezes, já aconteceu numa cena
né, de teatro comigo, uma coisa aconteceu ali e não estava previsto. E aí? Na hora, a plateia está toda assistindo, você tem que dar uma volta por ali. Então, o próprio exercício de improvisar é o que vai te deixar cada dia melhor. Treinar, exercício, teatro é exercício, treinar e criar situações. Improviso também no espelho, isso é muito bom. Fazer esse treino ali, variando como que você está falando, como é que estão as suas expressões. E eu acho que é mais ou menos por aí. Até de se observar, seja gravando vídeos ou no espelho, ou de observar as situações, né? Imagine que aqui, de repente, a luz estourou. A gente consegue continuar gravando ou não? Ter essa sagacidade de treinar isso também, né? E é isso, nós estamos gravando aqui, está sendo ao vivo, eu preciso saber e como eu vou lidar com isso. Nem que a gente continue conversando e pergunte sobre isso e olhe para onde está filmando e fala, e aí? Para exatamente ter essa relação verdadeira com quem está assistindo, é ao vivo. E eu preciso saber se isso vai ser um problema ou não. Ou não, isso é gravado. Então a gente sabe que a gente pode parar como gravação de conteúdo, editar e depois isso a gente altera. Mas se for ao vivo, como você falou, e a gente faz muito hoje isso, transmissão ao vivo lá, né, de um evento, de um lugar que a gente está, de uma celebração, e tem que ser naquele momento. Né? Eu vou dar um exemplo que me veio aqui, estou aqui em Venda Nova na festa da polenta, tombo da polenta, é aquele momento, daqui a 5 minutos não tem mais, né? Aquilo virou, acabou. Então se eu estou fazendo uma transmissão ao vivo, aconteceu qualquer coisa, eu preciso me reinventar ali, mas esse é um exercício legal, muito bom. Então quem está em casa, pega essa dica, é exercício mesmo, é repetição, é prática, é a prática que vai levar mesmo à perfeição, né? Isso aí. Mas Marcos, tem um ponto que sempre aparece, muita gente trava na frente da câmera, às vezes a pessoa é muito criativa, tem ótimas ideias, mas ligou a câmera, pum, travou. O teatro tem técnicas para desbloquear isso? O que você recomenda? Primeiro de tudo, a pessoa tem que estar predisposta. Ela tem que querer, de fato, né? Porque muitas pessoas não gostam, né? Ou às vezes, mesmo que gostam de uma outra forma de teatralizar, digamos assim. Às vezes a câmera, o instrumento câmera, pode parecer muito frio. E às vezes, se ela estivesse numa outra situação que não tivesse a câmera, ela ficaria mais à vontade. Então, mais uma vez eu falo, é o treino, é entender que ela pode fazer da melhor forma. Sempre com verdade, sempre com a interpretação, não sei se seria a melhor palavra, mas a verdade com que ela vai falar aquilo. E pensar que às vezes o aparelho, o celular, é um mero instrumento. Aquilo não pode ser decisivo na sua facilidade ou dificuldade maior ou menor de gravar. Por quê? Porque é um mero instrumento que vai transmitir aquilo. O mais importante é focar em você, focar na forma como você está falando, o que você está falando. Se o que eu estou falando condiz com esse lugar que eu estou, condiz com essa roupa que eu estou usando, se de fato, né, volta a falar no conteúdo, por exemplo, de uma pessoa que fala conteúdo de plantas, de flores, enfim. Eu estou aonde? Estou sentado no sofá da minha casa? Isso é condizente? Talvez num segundo momento, sim. Né? Eu estou falando sobre alimentação, comida, alguma coisa nesse sentido. Eu estou super à vontade aqui, sentado na cadeira do meu quarto. Ainda que eu vá passar só uma receita, não vou mostrar a imagem, será que isso é o melhor lugar? Coisas nesse sentido, mas você precisa fazer, exercitar, não tem outra forma, né? O teatro, teoria do teatro é bom, mas para quem vai trabalhar com teatro de uma outra forma, prática, é isso que a gente precisa. Legal. Você falou de prática, e é bem interessante que você disse sobre a câmera, às vezes, seja uma câmera profissional ou um celular, é tudo, como você disse também, questão do exercício, da repetição e da prática. Às vezes a pessoa, por exemplo, você falou no começo, na pandemia ela estava muito acostumada a fazer seus próprios vídeos, ela sozinha, ela com ela mesma ali, e olhando para a lente da câmera, que era um instrumento do dia a dia. Só que depois de um tempo, às vezes essa pessoa precisou sair do quarto, da cozinha, da casa dela, e às vezes se comunicar com outras pessoas, em ter um aparato profissional, um equipamento profissional perto, e com certeza, acho que nas primeiras gravações, a pessoa ficou travada, porque você experimenta algo novo. Então, tô acostumado a fazer meu vídeo sozinho, porque eu, na minha cabeça, treinei muitas vezes sozinho. Só que agora eu tô entrando num momento que você tem, por exemplo, uma entrevista na TV. A gente vê, né, muito a questão assim, a pessoa vai ser entrevistada ao vivo, aí erra, não, pode cortar. Não, tá ao vivo, é agora, né? E aí traz a questão do improviso que você disse também. Como a nossa mente, ela precisa também, como você disse, se condicionar a essas situações e é um trabalho multidisciplinar, eu diria, né?
Eu falo alguns exemplos, muitas vezes, com alguns alunos do teatro. No primeiro dia de aula, ele está lá querendo fazer teatro. Ele foi, ninguém obrigou, não. Pelo contrário, a arte não tem como obrigar. Você precisa gostar e querer para ter algum rendimento, alguma evolução. E no primeiro dia que eles vão apenas se apresentar, não conseguem, tremem. Alguns já choraram de nervoso porque está ali tendo que se apresentar em cima de um palco. Isso com 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso acaba ao ponto de eu falar, desce do palco. Porque ela se sente tão à vontade, vai trabalhando e exercitando aquilo, mas ela se permitiu. Então não tem jeito, o exercício, né, leva à perfeição, mas acima de tudo destrava. Tem pessoas que têm facilidade naturalmente. Outras precisam treinar, precisam desenvolver algumas técnicas. Não são técnicas tão arrojadas, tão difíceis, mas são algumas técnicas que podem ser utilizadas que vão desenvolver ali. Mas se tem boa vontade, se tem interesse, naturalmente tem verdade, né? Tem verdade, alcança o objetivo, sim. E pensando nessas ferramentas do teatro, você já acompanhou algum criador de conteúdo que você falou assim, cara, essa pessoa usa muito de ferramenta, de técnica de teatro, e você viu que o conteúdo dela foi engajando e crescendo e tudo mais? Eu diria que muitas pessoas, eu acho que tem muita gente na internet que cria conteúdo que eu vejo claramente que ela está atuando muito bem, com verdade, atuando com uma boa edição, ela já é boa no que faz. O tom de voz que ela usa, a verdade com que ela conta, a forma que parece que está falando para você, ela não está fazendo conteúdo para milhares de seguidores, aquele conteúdo é para você. E não é só mostrando a verdade de coisas simples. Tipo, gente, olha que eu tô tomando meu café de manhã, acordei agora e de fato, você tá vendo que ela tá com cara de sono, tomando café e dividindo com você. Não é nesse sentido de, nossa, eu tô aqui, tomando café com esse criador de conteúdo, esse influencer, né? Não, é simplesmente porque a trajetória dele, o que ele vai falando, como ele vai falando, alcançou um nível de... Me falta a palavra aqui, mas seria um nível de... Maturidade? Maturidade, não sei se maturidade, mas compromisso com a verdade, com aquilo que se fala, como se fala. É o storytelling, né? De interagir com aquele público, ou seja, vira uma coisa tão quase inquestionável para aqueles que seguem, lógico, para aqueles que têm interesse naquele conteúdo, né? Não vou falar de pessoas que às vezes para aquilo não vai, né, fazer nenhuma diferença, mas para aqueles que fazem, você vê que ali a pessoa utilizou e ela construiu aquilo da sua própria relação com os vídeos e aí é muito difícil a pessoa perder, né? Ela alcança e, né, não sei por questões ilícitas ou outras mais delicadas, mas em geral são conquistas sólidas, conquistas que permanecem, né? Você alcançou e aí eu volto a falar como um ator mesmo. Ele constrói a trajetória dele e não tem como, nossa, ele é um excelente ator, agora é um ator ruim. Ele pode, às vezes, num papel, numa cena, numa proposta X, não alcançar tudo que se esperava dele. Mas você não tem como dizer que um ator deixou de ser bom, agora ele é um ator ruim. E aí vale para um criador de conteúdo. Ele desenvolve, ele vai, aquilo só vai agregando na trajetória dele. Legal. Muita dica boa, né? A gente está caminhando um pouco por final, mas a conversa está tão boa que a gente nem viu o tempo passar. Mas antes da gente fechar, já que a gente está com esse tanto de dica, queria que você desse uma dica de ouro, que fosse aquela dica, assim, a dica para quem está criando conteúdo e quer ter uma forma mais autêntica, ser mais verdadeiro e aplicar essas técnicas de teatro. Diz um ditado que, né, na vida nada se cria, tudo se copia, mas não é exatamente isso a palavra que eu tenho que falar. Mas assim, observe o que outras pessoas estão fazendo, né? Analise criticamente, de coração muito aberto, para ver como ele está fazendo. Olha, eu acho que eu tenho que seguir nessa linha, né? Às vezes você faz um conteúdo e eu falo, nossa, que interessante, olha como é que ele se posiciona, olha da forma que ele fala, olha que edição importante que ele faz para falar esse tema. Talvez no outro tema, se fizesse essa edição, não faria, né? Olha uma música que ele põe no fundo ali para... Então é isso, observar outras pessoas, né? No teatro a gente faz muito isso. Às vezes a gente tem que fazer o laboratório, que é ir em alguns lugares, conviver com pessoas e tal, para pegar o melhor daquilo para poder transmitir. E a criação de conteúdo acho que é isso. Sem falar, lógico, na verdade, com o que você vai falar, né? Mas principalmente observar coisas boas que correspondem, que dialogam com aquilo que você quer falar. Então acho que principalmente seria isso, você ter boas observações, bons mestres aí, que você possa aprender e pegar os melhores
exemplos, as melhores observações, né, e reproduzir. Legal, para quem está em casa, ó, pode anotar. Pesquisa e observação. Pesquisa, observação, E prática. prática, exercitar, treina com a caneca, faz de conta que a caneca é alguém que você está entrevistando, que você está conversando, que... Você deu um exemplo bom aqui, estou fazendo, por exemplo, uma publi aqui para um café marca X. Fontecast, Café Fontecast. Café Fontecast, e você, gente, dá licença, eu estou aqui no meio de uma reunião de trabalho, mas eu não posso deixar de tomar meu Café Fontecast, que é o melhor café arábica do estado do Espírito Santo, quiçá do Brasil. E é importante, aí você já vira para outra câmera, ou faz uma outra edição aqui, dizer que esse café é premiado por conta disso, 85 pontos e lá, participante em primeiro lugar da Feira Internacional de Cafés da República do Congo, e blá. Vamos continuar agora com a nossa reunião de trabalho. E volta para a reunião de trabalho aqui. Você acabou de fazer um ensaio brincando em casa com uma situação que você criou, improviso. Legal. Muito legal. E, Marcos, deixa a mensagem aí pro pessoal, que quem quer te seguir, quem quer te acompanhar, faz o seu fechamento aí. O meu Instagram é Marcos Tito. Eu também preciso falar da FAPED, que é a fundação onde eu dou aula de teatro já há alguns anos. Eles abrem regularmente não só curso de teatro, outros cursos também gratuitos. O site é faped-es.org.br e regularmente eles têm essas turmas de teatro durante o ano. Quem tiver interesse é importante, eu acho que é importante se permitir exercitar, aí não só para a criação de conteúdo para a vida como um todo, mas lógico, nosso foco aqui é esse, isso vai ajudar pra caramba. E dizer que as pessoas, né, na vida a gente precisa exercitar tudo, né, nada vem de graça, nada acontece, e a própria criação de conteúdo assim também, a gente precisa exercitar, se permitir esse exercício para cada dia poder comunicar, transmitir aquilo que a gente quer da melhor forma, em respeito àqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo e principalmente consumindo o nosso conteúdo. Então, assim, essa responsabilidade nossa de fazer o melhor para que essas pessoas, né, em respeito e que elas possam cada dia ter mais, acreditar cada dia com mais verdade naquilo que eu estou falando, naquilo que está sendo passado para ela por meio nosso digital aí, dos telefones celulares. Legal demais. Marcos, foi incrível trocar essa ideia com você, tá? Muito obrigado, de verdade. Obrigado a vocês, um prazer. Obrigado, Marcos. Obrigado, Felipe. E esse foi mais um Fontecast. E você que acompanhou a gente até o final, para a gente saber que você esteve aqui até o final, escreve aqui nos comentários. O que é para escrever nos comentários? Improviso criativo. Improviso criativo. Gente, muito obrigado. Tchau, tchau e até o próximo Fontecast. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.